pessoal, estamos iniciando mais uma aula da frente de História B. Hoje especificamente a aula seria sobre Revolução Industrial, mas devido a nossas aulas anteriores terem sido sobre Revolução Francesa, lá de 1789 e Era Napoleônica, eu optei por fazer essa aula sobre Revolução Haitiana, tá? Que é uma revolução que tem uma ligação total com esse processo revolucionário de 1789 e o período napoleônico. Tá? Então no nosso cronograma lá, essa aula seria sobre Revolução Industrial, mas optei por alterar para a Revolução Haitiana. Por que é importante a gente falar de Revolução Haitiana? Primeiro que a Revolução Haitiana foi a primeira revolução feita por escravos, tá? Bem sucedida, feita por escravos. Então, e ela vai influenciar vários outros processos de independência na América, ok? Também a Revolução Haitiana não é um tema muito trabalhado nas escolas. Geralmente os livros didáticos apresentam um pequeno box sobre o assunto, apresentando ele bem rasamente, e muitos professores não abordam, até mesmo não falam sobre a Revolução Haitiana, e muitos alunos chegam para prestar prova do vestibular ou Enem, se deparam com perguntas sobre a Revolução Haitiana e não sabem responder porque não tiveram contato, muitos não sabem nem que existiu, né, que nem que ocorreu esse fato histórico que é a Revolução Haitiana. Então, é um tema muito importante de ser trabalhado e é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Bom, com a Revolução Francesa, lá em 1789, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que eram os lemas da Revolução Francesa, vão inspirar muitos processos de independência, sobretudo na América, né, que passava por inúmeras transformações. O Haiti, ele recebeu ali a visita, né, de espanhóis no finalzinho do século XV, tá? O Haiti não se chamava Haiti, o Haiti, nessa ilha, então vai ser batizada de Hispaniola pelos espanhóis quando eles chegam ali no finalzinho do século XV. Então eles vão batizar essa ilha de Hispaniola. No século XVI, corsários franceses vão chegar, ou piratas, né, franceses vão chegar na ilha, vão se estabelecer ali e vão começar a colonizar, né, oficialmente em 1665, com a autorização do rei Luís XIV. E essa colonização só vai ser reconhecida pela Espanha, né, que tinha chegado primeiro na ilha, em 1667, através do Tratado de Ryswick entre a França e a Espanha. Então ali começa o processo de colonização pela França numa parte da ilha, tá? Então a ilha ela é dividida ali no meio, uma parte é a colônia francesa, que seria a colônia de Saint-Domingue, e a parte espanhola, que seria chamada de São Domingo, ok? Então a ilha vai ser dividida entre duas colônias, uma francesa e uma espanhola. A colonização francesa ela vai estar nos moldes de plantation. O que é o sistema de colonização de plantation? É o mesmo utilizado lá no sul dos Estados Unidos, né, na época das 13 colônias, que a gente conversou lá na aula de Revolução Americana. O sistema de plantation era baseado na monocultura, no grande latifúndio e na mão de obra escrava. Tá? Então muitos escravos eram transladados lá da África, mais especificamente do Benin, para o Caribe, ali para a ilha de Hispaniola ou a colônia de Saint-Domingue, que era a colônia francesa. A colonização francesa era uma colonização muito brutal, muito violenta, tá? Os escravos sofriam muito na mão dos senhores ali, que era a elite francesa branca que dominava a colônia francesa, né, ali no Caribe. Devido a isso, né, esse caráter exploratório muito ofensivo, muito radical, a colônia ela acabou por ter um grande êxito de produção de açúcar, tá? Ela produzia tanto açúcar que foi considerado a pérola das Antilhas. Ela foi a maior produtora de açúcar ali do século XVIII, superando até mesmo o Brasil. Além do açúcar, eles plantavam fumo, rum, então eles vendiam esses produtos, né? Acabava que a França tinha um grande enriquecimento com a colônia de Saint-Domingue. A população francesa, né, a população em geral,
da colônia francesa ali de Saint-Domingue era dividido entre 40 mil pessoas que eram franceses, né, faziam parte da elite francesa, 28 mil eram mulatos e negros libertos. E quem eram esses negros libertos? Eles eram filhos de nativos com franceses, então eles não eram escravos, mas também não tinham os mesmos direitos e privilégios da elite branca francesa. E 490 mil pessoas eram escravos, tá? Então a gente tinha ali 40 mil franceses controlando cerca de 500 mil de escravos. Devido a essa grande colonização, né? Essa colonização muito violenta, agressiva, cruel por parte dos franceses sobre os escravos, ocorreu durante um tempo algumas manifestações ou rebeliões, melhor dizendo, da população, né, que era escrava. Uma das primeiras rebeliões foi liderada pelo François Mackendal. O François Mackendal, lá em 1758, ele vai organizar uma rebelião, né, vai tentar organizar uma rebelião contra a elite branca francesa. Consequentemente, ele é preso e é queimado vivo em praça pública, sufocando a possível rebelião contra o sistema colonial. O voodoo era uma religião muito praticada no Benin, tá? E a maioria dos escravos transladados para o Haiti eram da região do Benin. Visto isso, o voodoo era uma religião muito praticada pelos escravos ali na colônia, tá? E o voodoo, ele também surge como um dos pontos de resistência ao sistema colonial francês. Como que o voodoo entrava nesse processo de resistência? Muitos escravos se organizavam em pântanos ou até mesmo nas montanhas e faziam reuniões do voodoo, tá? Então o voodoo, ele acaba sendo um processo de organização para organizar rebeliões contra o sistema colonial francês. E óbvio, né, o voodoo vai ter uma influência enorme no momento da revolução, porque vai ser a partir de uma reunião religiosa no voodoo ali que vai ser declarado, né, uma vingança contra os franceses. Inclusive, mais uma vez trazendo o Pica-Pau para dentro das nossas aulas, tem aquele episódio do voodoo é pra Jacu, né? Que o Pica-Pau meio que demoniza o voodoo, e é justamente aquilo. Os Estados Unidos, posteriormente, né, ele vai tentar demonizar o voodoo, e através do próprio desenho, né, tem essa tentativa de demonização, e hoje é visível, né, principalmente as religiões mais de cunho protestante, né, eles demonizam o voodoo como se fosse uma religião, como se fosse uma seita, né, que sem dogma, sem estrutura nenhuma, sem fundamentos nenhum, sendo que o voodoo é uma religião. E o desenho, né, os Estados Unidos usam o desenho através do próprio Pica-Pau para tentar demonizar posteriormente, né, a isso, a religião do voodoo. Quando a Revolução Francesa se inicia lá em 1789, claramente haveria um reflexo nas colônias francesas. No caso da colônia de Saint-Domingue, as elites coloniais, né, elas tentavam abafar as notícias sobre a Revolução Francesa, porque elas temiam que os seus direitos, os seus privilégios fossem extinguidos, né? Então eles abafavam as notícias sobre a Revolução Francesa. Os negros, né, os escravos, eles buscavam a sua libertação, e os negros libertos, eles buscavam a equiparação dos direitos, né, dos seus direitos aos direitos dos franceses brancos, tá? Então era sempre negado pela França, né, sempre negado pelo Estado francês, e nesse momento foi uma das oportunidades desses direitos serem conquistados. Mas como o processo de revolução lá na França foi um processo bem intenso, não teve como ser abafado totalmente, né, esse acontecimento lá na França. Então, em 1791, já no auge ali da Revolução Francesa, os escravos vão se organizar, tá? Através do Dutch Boukman, que era um grande sacerdote, um alto sacerdote do voodoo, numa reunião religiosa do voodoo,
onde alguns relatos vão dizer que eles sacrificam um porco e o sangue do porco é distribuído a todos os presentes. Ali eles juram vingança a todos os franceses, né, os brancos franceses, que ali exerciam uma brutalidade sobre eles. Então em 1791 é que se dá o início da Revolução Haitiana. Então pouco mais de 100 mil escravos vão se rebelar. Agora imagine, né, 100 mil escravos para 40 mil franceses, é muito a mais, né? Vão se rebelar e essa rebelião vai se propagar de forma muito rápida dentro da colônia, né? Então atingindo um grande número de escravos adeptos à rebelião. Essa rebelião vai destruir a casa dos franceses, né, dos senhores ali, bem como as suas famílias serão assassinadas e eles mesmos serão mortos pelos rebeldes, pelos escravos que eles se rebelam contra o sistema colonial francês. Devido a essa rebelião, né, muito violenta, porque devido toda aquela carga de crueldade, né, de hostilidade que os franceses tinham sobre os escravos, isso aflorou um sentimento muito violento na época da rebelião. Então os escravos acabaram por fazer uma rebelião muito violenta, né? Como eu já havia dito, matando tanto os senhores como as próprias famílias desses senhores. E devido a isso, as autoridades da colônia enxergam a abolição da escravidão como um passo importante para sufocar a rebelião. Então, em 1794 vai ser abolida a escravidão ali na colônia e vai ser ratificada pelo governo jacobino, né, que era o que estava comandando a França no momento lá da Revolução de 1789. Então, os direitos dos negros libertos também serão equiparados aos dos brancos franceses. Então, as conquistas que os negros e escravos estavam buscando, e os negros libertos também estavam buscando, eles acabaram por alcançar, né, a liberdade e a equiparação dos direitos dos negros libertos em relação à elite francesa. Durante esses anos da Revolução Haitiana, um nome muito importante ele surge, que é o do Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, e doravante vou só falar Toussaint porque não é um nome muito fácil de falar. O Toussaint ele vai surgir como um grande líder da Revolução Haitiana, porque ele vai primeiro organizar um exército frente ao exército francês, né, que tentava restabelecer a ordem colonial. Também vai organizar um exército que vai lutar contra os espanhóis e ingleses que invadiram, né, viram na rebelião dos escravos uma oportunidade de invadir o lado francês e tomar essas terras para si. Então o Toussaint vai liderar esses exércitos, né, contra o exército inglês, contra o exército espanhol. Então ele vai exercer uma grande influência, além dele invadir lá em 1800 o lado espanhol, né, a colônia espanhola, e libertar todos os escravos que ali estavam. Então o Toussaint ele vai surgir como um grande líder militar, principalmente dentro da Revolução Haitiana, tendo principalmente esses papéis. A Revolução Haitiana, os escravos não tinham só como objetivo a liberdade, né? Mas a partir do momento que se inicia a Revolução e a Revolução tem um êxito, eles buscam também uma forma de humanizar essas pessoas que sofriam, né, com a escravidão, esses africanos. Então era a forma de criar uma civilização libertária, né, livre das amarras do colonialismo brutal e violento dos franceses. Então a Revolução ela não tem um caráter meramente só de independência, mas um caráter de humanidade, de humanização de um povo que sofria nas mãos do colonialismo francês. Em 1799, o Napoleão ele vai assumir, né, ali o governo da França, tá? Ele ali quando estabelecido o consulado, o Napoleão ele vai ter uma maior influência e ele vai tentar restabelecer essa ordem dentro do sistema, essa ordem colonial dentro do Haiti, né? Então ele vai enviar tropas lideradas pelo Leclerc. Ele vai ter êxito, né, na vitória contra o exército liderado pelo Toussaint.
Então ele vai vencer e o Haiti acaba voltando a ser uma colônia francesa. Então lá em 1801 o Leclerc acaba vencendo as tropas haitianas, né? Só que por um curto período. Então em 1802 o Haiti já era domínio da França novamente. O Toussaint ele foi preso e acaba morrendo na prisão lá na França, devido provavelmente a uma tuberculose, complicações da tuberculose. O Toussaint, que era o grande líder, né, depois o Dutch Buchanan era uma das grandes figuras aí da Revolução Haitiana, acaba morrendo. Com a morte de Toussaint, quem surge como grande líder da Revolução vai ser o Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines ele vai reorganizar o exército haitiano ali, rebelde, e vai mais uma vez exercer uma rebelião contra a ordem colonial francesa. E em 1803, o Dessalines acaba vencendo por completo as tropas francesas, declarando assim a independência do Haiti, bem como a mudança do seu nome, né, que passava da colônia de Saint-Domingue para Haiti, como a gente conhece hoje em dia, que é o nome proveniente das tribos nativas lá. Okay? O Haiti ele acaba se configurando como um país independente. A primeira revolução, né, feita por escravos bem-sucedidos, que culminou na independência do Haiti. Então, veja a importância que a Revolução Haitiana tem na América e, consequentemente, no mundo inteiro, né? Então, a Revolução Haitiana vai influenciar outros processos de independência, tá? Então, acaba sendo uma ameaça para as grandes potências atuais, porque assim como lá na França, né, a Revolução Francesa, os outros países temiam que os seus ideais chegassem em seus países, também os países, né, de ordem coloniais temiam que os ideais, né, que a Revolução Haitiana servisse de exemplo para outras colônias que poderiam fazer a mesma rebelião, a mesma revolução e tomar a sua independência. Então a Revolução Haitiana tem uma grande força nesse sentido. Agora você deve pensar, né, beleza, o Haiti tomou independência e ficou por si só. Não, o Haiti ele vai sofrer várias consequências devido a essa independência, tá? Uma das principais consequências vai ser o não reconhecimento dos países da sua independência. Por que não se reconhece a independência do Haiti? Primeiro, porque é uma revolução feita por negros, bem sucedido, feito por negros, por escravos. Isso era inaceitável para uma ordem colonial. E também porque a revolução ameaçava a ordem colonial, porque podia influenciar outras colônias a tomar independência, tá? Então o Haiti ele vai sofrer muito com essa não validação da sua independência e também terá que pagar indenizações à França, porque a França considerava que a revolução trouxe vários prejuízos para o país, né? Já que o Haiti era uma grande produtora de açúcar e trazia muitos benefícios, principalmente benefícios financeiros para a França. Quando isso acaba, a França acaba perdendo toda essa riqueza que existia na colônia, né? A pérolas das Antilhas. Então o Haiti acaba por pagar algumas indenizações para a França. Até recentemente o Haiti pagava essa dívida, tá? O Haiti ele vai pagar essa dívida emprestando dinheiro de próprios bancos franceses. Então isso endividou muito o Haiti, fazendo com que ele se afundasse, se transformando num dos países mais pobres do planeta. Bom, gente, a Revolução Haitiana é isso que eu falei para vocês em linhas gerais, tá? Eu pontuei algumas coisas importantes de se ressaltar, principalmente essa ameaça que a Revolução apresentava frente à ordem colonial. Então é isso que vocês têm que ter bem em mente, tá? Essa revolução, além de ser uma revolução feita por negros e escravos, a primeira revolução bem sucedida feita por eles, também era uma revolução que apresentava um risco à ordem colonial que existia no mundo. Lembra a aula passada quando eu falei que os países que tiraram, né, os exércitos que tiraram Napoleão do poder queriam restabelecer o antigo regime? Mas o antigo regime já era uma roupa pequena que não cabia mais em uma criança que cresceu, que era a França e por consequência o mundo inteiro. Eu estava falando justamente disso.
O Haiti tinha mudado, uma colônia tinha tomado sua independência de um sistema colonial, de um antigo regime, tá? Então a ordem social, econômica e cultural se transformava a partir disso, e a América começa a se transformar a partir da Revolução Haitiana, que apresenta esses pontos, né, de mudança, aonde o antigo regime já não cabia mais. Então não cabia mais transformar o Haiti novamente em uma colônia. Tá? O Haiti não aceitava mais isso, os Estados Unidos, lá com a doutrina Monroe, não aceitava mais essas interferências. Então a América acaba passando por várias transformações que vão atingir várias partes do planeta, ok? Bom, gente, encerramos a aula de hoje. Eu vou deixar um ensaio que eu escrevi na faculdade para vocês lá no Classroom, tá? Tá uma linguagem bem acessível, bem tranquilo, vai contar a história da Revolução, bem como eu tenho dito agora para vocês, e também tem uma pitada ali de como o Haiti se virou pós-independência, né? Como o Haiti acabou lidando com essas retaliações pós as suas independência. Então vai ter todo esse assunto para vocês se aprofundarem lá, e eu também deixarei mais um texto de um professor que ele vai focar muito no voodoo, né? No papel do voodoo como um fator importante no processo de rebelião e revolução dos escravos, né? Na Revolução Haitiana. Então eu vou deixar esses dois materiais para vocês lerem e se aprofundarem no tema, ok? Então é um tema bem tranquilo, é um tema que vocês é um tema fácil de entender, tá? Não tem tantas idas e voltas, né? Então é algo fácil de vocês entenderem. E eu vou deixar esses textos complementares que eu creio aí que o ensaio ali meu não passa de, acho que de 8 páginas, e o outro texto acho que não passa nem de 2 páginas. Então dá para vocês se aprofundarem bem nesse assunto. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de ler o material. Até a próxima, né? Não deixem de assistir a aula também, não deixem de assistir às aulas anteriores, e nós nos vemos no próximo sábado, ok? Tchau, tchau, gente!